Então, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Melómanos. Ahm, Enfim, desta vez nem sei bem o que dizer e como é que hei de começar, mas temos aqui connosco o privilégio de ter o Camané. Muito obrigada por ter aceito este convite, muito singelo, muito amador, mas de facto nós, e falo aqui em termos gerais da minha família, dos amigos, da população portuguesa, o quanto nós lhe devemos por há tanto tempo nos deliciar com as suas interpretações e com aquilo que nos vai transmitindo. Muito obrigada por ter tido este papel tão bonito na vida deste país. E pronto, somos profundamente agradecidos por aquilo que nos tem dado, Camané. Hoje pretendíamos, com os melómanos, ficar a conhecer um bocadinho mais dos seus gostos musicais, de saber como é que o Camané arranjou esta paixão avassaladora pela música, como é que isto entrou na sua vida, conhecermos alguns dos cantores em quem se inspirou, cantores e cantoras e intérpretes. Camané, houve alguém no seu seio familiar, no seu grupo de amigos, que tivesse tido assim um papel preponderante na sua paixão pela música, ou foi uma coisa que foi adquirindo sozinho ou numa constelação de amigos e familiares? Como é que foi? Bem, inicialmente havia a rádio, né? E a televisão, que se ouvia muito em casa, o Festival da Canção, aquelas coisas todas. Inicialmente foi isso. E havia cantores fantásticos que cantavam na rádio. A minha mãe ouvia muita rádio. E eu comecei a gostar de ouvir música, naturalmente, quando tinha 5, 6 anos. Mas tinha um padrinho que era músico, que tocava nos bailes e que me deu uns discos que não era. Deu uns singles do Frank Sinatra, do Brel, do Charles Aznavour e também dos Beatles. Os Beatles foi a minha tia, Anabela, porque não era. Isto foi antes do 25 de Abril, não se podia ouvir muito. Quer dizer, não havia muita facilidade em comprar discos dos Beatles, mas ela tinha um disco que tinha o Don't Let Me Down e o Darling, e os discos que eu ouvi depois compulsivamente. E uma das coisas que me fascinou imenso foi eu não percebi uma palavra, não é? Mas foi aquele fascínio pelo cantar. Sentia isso? Sim, eu emocionava-me a ouvir. Lembro perfeitamente o Aznavour a cantar Mourir d'Aimer, Non je n'ai rien oublié, e os Beatles, aquela música Don't Let Me Down, tudo aquilo me fascinou, Brel, tudo. E era muito pequenino, não é? Sim, era muito, mas aquilo tocou-me imenso. Tocou. E tocou-me também aquele fascínio de que era uma pessoa cantar daquela maneira, quer dizer, ouvir cantar assim, ouvir, o quanto aquilo me tocava. Pronto, isso ficou logo, eu acho que ficou esse fascínio pelo cantar. E depois, mais tarde, estive doente, tive uma hepatite e comecei a ouvir fados. Ok. Não gostei logo ao princípio. Aliás, até o meu pai às vezes trauteava uns fados em casa e tudo, e achava aquilo esquisito. Não entrou logo à primeira? Não entrou logo à primeira, mas depois começou a entrar porque estive em casa muitos dias. E então, Teve doente, não sim, foi? tive uma hepatite, aquelas hepatites de criança. E então tive muitos dias em casa. E então tinha que ouvir, tinha que fazer, Claro. tinha que Tinha passar que o se tempo. distrair. E distraí-me com a música. E desde, sei lá, depois de ouvir música clássica, ouvia Calas, lembro-me de ouvir a Calas quando era criança, lembro-me de ouvir cantores portugueses, o Paulo Carvalho, o Fernando Tordo, que eu gostava imenso daquela música Depois do Adeus, que ele cantava. Tão lindo. Pronto, eu vi aquilo compulsivamente, aquilo tudo, e depois passei aos fados. E os fados foi Com muito. que idade? Que idade é que tinha, 6, mais ou 7, menos? 6, 6, 7 7 anos. 6, 7 anos. Ok. E foi uma coisa fantástica porque comecei a ouvir as músicas do fado e a decorar as letras, tudo, Decorava. as músicas, porque era em português e depois era. E comecei a decorar as músicas do fado tradicional, porque são muitas. Mas eu lembro perfeitamente que era muito jovem, tinha 8, 9 anos. O meu pai trauteava-me a primeira parte, a primeira frase musical de um fado tradicional, eu já sabia o resto. Até dizia para ele se calar.
porque já sabia o resto. E havia um colega de trabalho do meu pai que também cantava nas coletividades, que um dia ouviu-me cantar, que eu tinha pai aí 7, 8 anos, numa tarde a tomar café, numa esplanada, perto do Teatro da Barraca, em São Bento, em Santos, em frente à estação de Santos, e eu cantei assim um fado desses que eu tinha ouvido e decorei a letra e a música, e cantei. Ele disse que eu tinha que ir cantar às coletividades, tinha que ir me apresentar. E pronto, e a primeira vez que cantei foi assim um fado desses que não era muito para adultos, não é? Tinha assim uma certa ironia, era um fado mais popular. Claro que depois, nas coletividades e nas casas de fado, ao fim de semana, quando nós íamos ao fim de semana, geralmente eram matinés, mas depois começámos aí também Começou a desenvolver-se. havia matinés de fados no Desportivo da Moraria, em várias coletividades em Lisboa, em Alfama, em todo lado. Então, quer dizer, houve um papel muito importante do seu padrinho, dos discos que tinha em casa, e, portanto, depois, em conjugação, em ter ficado doente e ter ficado mais ou menos naquele tempo em que teve disponibilidade, começou a entrar no fado e começou aqui a delinear melhor o seu percurso, não é? Sim, e a perceber como é que funcionava também o fado, porque esses poetas populares nas coletividades escreviam quadras, setilhas, quintilhas, E decassílabos gostava daquele ambiente. e faziam coisas tipo a namorada, à escola, a falarem das coisas da vida de uma criança com. Pronto, nada. Eu colocava essas estruturas poéticas, populares, não é? Nos fados tradicionais. Claro. Portanto, cantava, sei lá, o Zé António de Quadras, eu sou a sombra pequena que ainda não sabe entender o que a vida me vai dar quando chegar a viver. Pronto. E aquilo era do Zé António Sabrosa, um grande guitarrista que era casado com a Maria Teresa Noronha, por exemplo. Sim, E, belíssima fadista. e que, pronto, mas eu não cantava as letras que faziam parte desses fados, não tinham, era para a minha idade. Portanto, Claro. E isso aconteceu porquê? Porque eu ganhei o conhecimento do fado tradicional. Eu um dia fui a uma coletividade cantar em Alcochete, fui com os meus pais e estava lá a Maria Teresa Noronha e estava o José António Sabrosa. Eu penso que nessa altura a Maria Teresa Noronha já não cantava, mas ia sempre acompanhar o marido e não sei o quê, e de repente eu cantei, ele ficou super contente, o José António Sabrosa. Por estar ali Por estar a cantar um fado tradicional claro. dele com uma letra Claro. nova, portanto estava. E foi muito engraçado. Essas coisas também foram um incentivo também para eu perceber que se calhar podia-se. Claro que não foi sempre, porque depois há uma transição de voz a partir dos 13, 14 anos. Eu deixei de cantar, depois é que voltei a cantar com 17, 18 anos. É que voltei a cantar e a perceber. E quando é que ganhou a Grande Noite do Fado? Que idade é que tinha? Bem, em 77 eu fui considerado pela imprensa e por uma série de. A grande revelação do ano, mas não havia concurso na Noite do Fado em 77. Mas depois em 79 ganhei a Noite do Fado. Mas em 77 foi mais importante porque realmente, não havendo concurso, Claro. Foi realmente uma coisa muito Consensual. pública, Unânime. naquela altura. Mas depois, claro, em 79 foi concurso, eu ganhei o concurso. Mas Que idade tinha? em 77 tinha. Em 77 tinha. Ia fazer 11 anos. 11 anos, era muito novinho. E depois tinha 12. Incrível, incrível. Ia fazer 13, 12, ia fazer 13 em 79. Incrível. Bem, então vamos falar aqui um bocadinho das suas músicas, daquilo que o trouxe até aqui, não é? Porque com certeza que foi inspirado e já nos disse. O primeiro intérprete que trouxe, um belíssimo intérprete francês, Jacques Brel, aqui neste Ne me quitte pas, um clássico. Vamos ouvir e já falamos com o Camané. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout s'oublier, qui s'enfuit déjà
oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Camané, Jacques Brel, não é? Já nos disse que já tinha os discos e os singles lá em casa, portanto isto, o Jacques Brel, imagino que o tenha acompanhado ao longo da sua vida, não é? Sim, Continua sim. apaixonado, Sim, continua claro, a ouvir. Claro. E às vezes, por exemplo, quando vou cantar a países em que a língua é o francês, acontece muito quando vou cantar a Espanha, ou quando vou cantar, por exemplo, na América do Sul, canto um tango ou dois, quando vou cantar a Paris. E de vez em quando canta Brel também? Por acaso, a última vez não cantei Brel, cantei uma do Jacques Prévert, um poema com uma música do Yves Montand. Mas depois cantei um tema do Jacques René, que é Reste-t-il de Nos Amours. Pronto, mas claro que já cantei noutras fases, mais anos atrás. É tipo uma prenda, tipo, eu canto fado, Claro. tudo em português, mas depois há uma música. Se está lá fora, Sim, às vezes as pessoas acontece. gostam. E a última vez, por exemplo, a primeira vez estive na Argentina, há muitos anos atrás, no Coliseu de Buenos Aires. Também até tive umas aulas com um pianista que foi aluno do Piazzolla, que é professor no Conservatório aqui de Lisboa. Agora esqueci-me do nome, como é que é possível? Mas esqueci-me do nome dele. acontece. Mas pronto, tive umas aulas com ele para cantar bem os tangos e não sei o quê, até Ai, mesmo a que bonito. pronúncia. Tem que ir pronúncia ouvir. Mas Ainda não ouvi. essa cantei no. A última vez cantei um tema do Los Afiches e cantei um do Gardel. E a primeira vez cantei outro tema, também um tango. Muito bem, muito bem. Tenho que ir ouvir. Eu espero que esteja tudo disponível. Não sei se para está, nós não sei, conseguirmos. eu acho que o do Gardel está disponível assim, tipo um bocadinho só. Mas, Vou investigar. Ora, então, o seu segundo tema, do Charles Aznavour, neste Je n'ai rien oublié, vamos ouvir e já falamos com o Camané. Vamos lá. Je n'aurais jamais cru qu'on se rencontrerait. Le hasard est curieux, il provoque les choses. Et le destin pressé, un instant, prend la pause. Non, je n'ai rien oublié. Je souris malgré moi, rien à regarder. Si les mois, les années marquent souvent les êtres, toi tu n'as pas changé, la coiffure peut-être. Non, je n'ai rien oublié, rien oublié. Marié, moi, allons donc, je n'en ai nulle envie.
j'aime ma liberté. Et puis de toi à moi, je n'ai pas rencontré la femme de ma vie. Mais allons prendre un verre et parle-moi de toi. Que fais-tu de tes jours? Aqui o Charles Aznavour entrou mais ou menos no mesmo tempo do Jacques Brel, e estava-me aqui a dizer uma coisa muito interessante relativamente aos tons, não é? Ou à forma de cantar. Sim, cantava, repetia e a tonalidade que eles cantavam é uma tonalidade masculina, não é? Porque as mulheres cantam num tom mais agudo. Claro. E pronto, não era tão fácil, embora depois começasse a ouvir muitas mulheres a cantar. Eu lembro quando ouvi primeiro cantar sei lá, aquelas cantoras de jazz fantásticas, lembro de começar logo a chorar. A sério? Sim, a ouvir as Ficava emocionado. as cantoras de blues, aquela a cantar Lady Sing the Blues, aquela, Aretha Franklin, não, Nina Simone. não, aquela que tinha a voz mais pequenina, mais Ella cantava. Fitzgerald, Etta James. Não é nenhuma delas, é numa dessas, mas Ok. pronto, mas era para mim a melhor cantora de jazz Ok. e blues que havia. Cantava esse tema Lady Sing the Blues, pronto, a forma como ela cantava. Lembro a primeira vez que ouvi esse tema cantado por ela, e de repente, mas claro que adorava Etta James, adorava todas, Aquele soul, não é? Aquela forma Sim, tão quase religiosa e tão orgânica, não é? sim, Há mulheres com uma voz também linda Sim, e elas- interpretarem tão bem os temas, não é? E com aquela história deles, não é? A história do povo negro é muito emocionante a ouvir, é muito bonito. Sim, e depois os cantores também, eu adorava o Sinatra, mas também gostava imenso do Tony Bennett, do Armstrong, sei lá, todos. Mas acho interessante dizer isso, que o tom de voz realmente porque Era mais fácil chegar a Claro. cantar, a repetir, a ouvir e cantar ao Sim, mesmo sim, tempo sim, quando sim. ouvia os homens a Sim, cantar. sim. Embora, por exemplo, o Aznavour ou mesmo o Tony Bennett que cantam em tonalidades mais altas, super alto, aquilo embora não seja estridente, mas tem umas tonalidades mais altas a cantar. Mas imagino que depois de ouvir e de gostar tanto de ouvir estes intérpretes masculinos, depois também Sim, fosse sim. mais fácil balizar Sim, e no a fado- sua voz, no encontrar a sua voz, não é? Sim, no fado, para aprender e ouvir, e adorava ver a Amália, a Teresa Tarouca, a Maria Teresa Noronha, a Lucília do Carmo, que era a mãe do Carlos do Carmo, que era genial, e a Beatriz da Conceição, sei lá, uma data de fadistas que eu adorava ouvir. E que foram determinantes, não é? Sim, claro. Então, vamos passar aqui para o seu terceiro, para a sua terceira escolha, aqui com os Beatles, neste Oh Darling. Vamos ouvir, já falamos com o Camané. Vamos lá. Oh, darling, please believe me. I'll never do you no harm. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm.
Camané, os Beatles, claro que podia ter, escolheu esta em particular por alguma razão. Porque foi a primeira vez que eu ouvi uma música dos Beatles, foi esta, o Old Darling. Por acaso foi um single que tinha no lado o Don't Let Me Down, o lado B. Tem o Old Darling e o Don't Let Me Down. E tinha esse single, só tinha duas músicas, era um vinil, que eu ouvi imensas vezes. Foi por essa razão que foi a primeira vez que eu. Mas claro que depois ouvi tudo. Que há tempos fui ver um espetáculo em Las Vegas. Tributo. Do Cirque du Soleil, fantástico, até houve uma autorização para poderem fazer arranjos diferentes e tirar, não é arranjos diferentes, mas tirar alguns instrumentos. Eu ouvi-se, por exemplo, só a voz num tema, por exemplo. Sobre os Beatles, fantástico, foi dos melhores espetáculos que eu vi na vida, sim. Pois acredito, eles deviam ser Não, mas foi um espetáculo de Soleil com essas, mas houve uma autorização do filho do George Martin, que era o produtor dos Beatles, e houve uma autorização para poderem fazer os arranjos, mudar alguns arranjos que estavam nos discos. E resultou bem. Resultou muito bem. Aquele espetáculo em particular. Pois, que interessante. Muito bem, então, quarto tema, Frank Sinatra, que também com uma voz indelével, não é? Olha, não sei, eu gosto do Sinatra, mas eu acho que ainda gosto mais de ouvir cantar neste My Way. Vamos ouvir, vamos lá. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step. O Sinatra foi numa altura posterior ou foi tudo na mesma altura? Foi tudo nessa altura. Claro que depois comecei a gostar do Sinatra noutras músicas. Noutros Esta o My contextos. Way até por acaso não era. Até tinha o My Way que estava no lado B e era o Strangers in the Night, que era. Sim. Mas claro que o Sinatra, comecei a gostar de uma série de discos, até discos mesmo já ligados ao jazz que ele fez e participou, coisas fantásticas. Porque ele também fez muitos duetos e fez muitas Não, e parcerias, toda não é? daquela fase daqueles os produtores que trabalharam com ele, as orquestras, aquilo era tudo muito bom. Eu adorava o Sinatra, aliás ainda hoje é o meu cantor preferido sempre. É. E pronto, e fez-me logo gostar do Carlos do Carmo, porque é dos melhores cantores portugueses de sempre. Uma voz linda. Fez-me gostar da Amália, porque é isso aí. Encontra esse Começa a ouvir paralelismo? sim, tá lá. Eu acho que é isso. Essas pessoas que são inesquecíveis, que cantam de uma maneira completamente diferente umas das outras, mas têm essa capacidade de nos. O Carlos do Carmo teve também um papel muito importante na sua vida, não é? Sim. Era desde miúdo, eu fui uma vez ao Faia com o meu pai e a minha mãe e com um amigo do meu pai, e o guitarrista pediu-me para cantar e eu disse só cantava, naquela altura tinha coragem, se fosse agora não tinha, mas só canto se o Carlos do Carmo for ouvir. E ele foi super. Ele nem gostava de miúdos a cantar, não é? E é normal que não gostasse, mas gostou imenso de mim e desde aí esteve sempre ligado, porque sei lá, nós durante a vida toda
Quando eu, por exemplo, tinha deixado de cantar, ele encontrava o meu pai em Lisboa e dizia: "Oh, Manel, então como é que está o Camané? Como é que está o seu filho?" "Ah, ele agora está, pronto, está a estudar, está a fazer outras coisas, não está a cantar, não sei o quê, porque está na transição de voz." "Ah, está bem, mas quando eu estiver bem, ele que venha." Pronto, Estava sempre a chamá-lo. sempre. E depois, quando mais tarde, sempre que havia, lembro-me, mesmo no início, irmos tocar à Holanda, eu fazer a primeira parte de um espetáculo dele, ele estava-me sempre a chamar para tudo. E, Isso claro, é incrível. E pronto, e Ele era uma figura muito sim, querida e também participações do povo, nos discos, do e público, teve sempre ao meu tudo. lado, teve sempre. E pronto, e isso, sei lá, o filho, um dos filhos dele, que é técnico de som e é meu manager, trabalha comigo há 30 anos, aliás, faz o meu som há 30 anos, portanto, sou muito amigo do Carlos, Continua ligado, sim, continua sim, ligado. era muito amigo do Carlos e da Judite, não, claro, não é? Mas sim, sempre tivemos uma ligação muito. E ele participou em discos meus, depois fizemos sim, concertos sim, juntos, sim, fizemos um concerto aqui e acho que foi o maior enchente que eu fiz. Fizemos aqui em frente à Torre de Belém para umas 20 mil pessoas, um concerto juntos Sim, com a sim, orquestra sim, sim. sinfónica. Sim, E sim. adorei fazer. Foi emblemático esse Sim. concerto. E pronto, Também me recordo. sempre que ele fazia precisava, havia participou num disco meu do Marceneiro, por exemplo. Eu também participei num disco dele de duetos. Pronto, ficámos sempre e fizemos muitas coisas juntos depois, mais tarde, não é? Não foi logo. Também me lembro de terem entrado os dois, juntamente com outros músicos portugueses, naquele filme dos fados do Carlos Saura. Também foi um projeto muito bonito. Sim. E o Carlos foi das pessoas que teve uma importância, porque o fado foi património mundial. Sim. E o Carlos teve uma importância muito grande nesse processo todo. Sim, representou-nos muito bem, Sim, muito sim. bem lá fora e Sim, sempre sim. com uma grande classe nisso. Sim. Consigo compreender perfeitamente porque é que a figura E do Frank Sinatra... E tinha uma capacidade de comunicação, porque ele falava muito bem muito alemão, empático. muito bem. Eu lembro de haver concertos do Carlos que eu ouvi em disco, de fado, mas que ele depois falava um bocadinho no meio do concerto, na Alemanha, em Berlim. Criava ao vivo. essas pontes. E porque ele tinha uma capacidade, porque acho que ele estudou na Suíça e aprendeu muito bem o alemão e depois o inglês, falava muito bem francês também. Era incrível. Bem, então, muito bem. Então agora vamos passar ao quinto tema, aqui nesta figura, na única intérprete feminina, por alguma razão, que trouxe aqui nesta escolha das 10 músicas, a intérprete feminina que trouxe, como não poderia deixar de ser Amália, neste tema muito completamente original e incrível, Povo que Lavas no Rio. Vamos ouvir, já falamos. Povo que lavas no rio, que talhas com teu machado as tábuas do meu caixão.
pronto, é assim, eu quando comecei a ouvir fados, uma das coisas foi a Amália, não é? E o Povo Lavas no Rio foi dos primeiros fados que eu ouvi da Amália. Claro que depois eu fui descobrindo outras coisas na Amália geniais, o percurso todo, a sonoridade, aqueles discos como o Busto. Este fado em particular é o Fado de Vitória, um fado tradicional lindíssimo, e tem um poema do Pedro Homem de Mel fantástico, que era um poeta fantástico, depois posteriormente que escreveu para a Amália muitos fados, não é? Este Povo Lavas no Rio, acho que tem outro nome, não é? Mas este poeta era acessível no sentido em que ele também, a Amália decidia cantar, por exemplo, a Amália cantou o Povo Lavas no Rio, com estas cestilhas no Fado de Vitória, mas, por exemplo, o João Braga não querendo imitar a Amália, fez um trabalho fantástico também nessa altura. Porquê? Porque cantou outra parte do Povo Lavas no Rio, Que interessante. que é o meu cravo branco, meu cravo branco na orelha, a minha camélia vermelha, o meu verde manjericão, vi certa curva em teu seio, mas a tua vida não. Portanto, aquilo no fundo era o João Braga fez a outra parte do poema, só para aí mais umas 3, 4 cestilhas que ele faz. E a Amália também escolhia aquela parte e ele, que gostava mais. Pronto, e este poeta era muito acessível, gostava de ser cantado. Aliás, aquele tema, O Sei de um Rio, foi incrível. É um inédito que eu cantei, nunca ninguém tinha cantado, mas supostamente terá sido feito para a Amália, por exemplo, ou para alguém. Bonito. Mas ninguém cantou, e um dia encontrei o Nicolá, que era meu vizinho, o filho do Alain Alemã, e ele disse: tenho lá uns fados do meu pai, se quiseres. Claro que quero. Queres ouvir? Claro que quero ouvir. Ouvi o Sei do Rio e o Te Juro, que é um poema também que ele musicou, da Cecília Meirelles. Pronto, e acabei por gravar o Sei do Rio pela primeira vez, não é? E foi... É absolutamente incrível. Mas essa este sua poeta, interpretação. o Pedro Homem de Mel era um poeta genial, que tinha esta... e que fez fados lindíssimos. Eu estou a falar, são dezenas de fados incríveis que a Amália cantou o João Braga, cantou o Carlos do Carmo, por exemplo, também cantou um tema, e eu tive a sorte de gravar. Eu cantei 3 fados, cantei 2 em tradicionais, e cantei O Sei de um Rio, que é uma música que foi feita pelo Alain. É genial. Alain. É superlativa. Eu acho que essa é uma das minhas músicas preferidas suas, e é completamente arrepiante ouvir aquilo. É lindo. E depois a cadência, os silêncios, e é tudo. É perfeito. É perfeito mesmo. Muitos parabéns. É incrível. Bem, depois de ouvirmos a Amália, vamos passar aqui para o grande Carlos do Carmo, aqui neste tema que o Camané trouxe, Duas Lágrimas de Orvalho. Vamos ouvir e já falamos. 2 lágrimas de orvalho caíram nas minhas mãos quando te afaguei o rosto. Pobre de mim, pouco vale para te acudir na desgraça, para te valer no desgosto. Pobre de mim, pouco vale para te acudir na desgraça, para te valer no desgosto. Porque choras, não me dizes, não é preciso dizê-lo, não me dizes, eu adivinho. Os amantes infelizes deveriam ter coragem para mudar de caminho. Os amantes infelizes deveriam ter coragem para mudar de caminho. Pelo amor, damos a alma, damos corpo, damos tudo, até cansarmos na jornada. Mas quando a vida se acalma, que era amor é saudade, e a vida já não é nada. Mas quando a vida se acalma, o que era amor é saudade, e a vida já não é nada. Este foi,
primeiro fado que eu ouvi do Carlos do Carmo, que é o Pedro Rodrigues, o fado Pedro Rodrigues antigo, não é? Porque existem muitas versões do Pedro Rodrigues. Esta foi aquela que ficou na história. Tem a ver com o quê? Tem a ver com uma letra fantástica que o próprio Carlos do Carmo não sabia quem escreveu. Ninguém sabe quem escreveu. Não se sabe quem escreveu. É popular também, mas tema, pronto. Ele cantava tão bem este tema que este tema ficou As Duas Lágrimas do Orvalho. Existem vários Pedro Rodrigues, como eu disse, não é? Sei lá, eu lembro de ouvir o Rodrigo cantar também um Pedro Rodrigues, não é? Só quem ama tem razão, mulher, dá-me a tua mão, apressemos a partida. É a mesma música, só que é outra forma de cantar. O Rodrigo também cantava e eu também ficou na minha memória porque eu ia muito ao Forte do Rodrigo e ouvia o Rodrigo cantar. E também, pronto, e eu também cantei o Pedro Rodrigues com outra letra e toda a gente cantou, mas este Pedro Rodrigues é o Pedro Rodrigues. Foi a forma como ele interpretou, como ele colou, e isto também era importante para mim, aprender como é que num fado tradicional com uma letra nova eu posso chegar às pessoas. E pronto, e o Carlos realmente ensinou isto, porque não há nenhum Pedro Rodrigues como As Duas Lágrimas do Orvalho. É incrível, E pronto, a interpretação do Carlos do Carmo. E pronto, e foi isso que fez com que também isso tudo era a escola, né? A minha escola era como eram estas pessoas que eu ouvia, e depois havia uma proximidade muito forte, sei lá, de chegar a uma casa de fados e estar lá o Carlos, ou ir a Cascais. Um dia fui a Cascais a uma festa de homenagem ao marceneiro. Não percebi bem que tinha pai 11 ou 12 anos, quer dizer, ouvia o marceneiro a cantar em casa o fado bailado, não é? À mercê de um vento brando bailam rosas nos vergéis e as Marias vão bailando enquanto vários manéis nos harmónios vão tocando. Pronto. E ele fez o fado bailado com esta música, ele fez essa música, ele fez várias músicas, fez o fado cravo, fez o fado bailado, fez mata de fados do marceneiro fantásticos. Não fez assim mas dos mais importantes fados. Eu estava agora a dizer ele cantava à mercê de um vento brando bailam rosas nos vergéis e as Marias vão bailando enquanto vários manéis nos harmónios vão tocando. Ele fazia isto, não é? E depois a Amália, mais tarde, pega nesta música e faz: foi por vontade de Deus, estou em forma de vida, que eu vivo nesta ansiedade, que todos os ais são meus. É a mesma coisa, só que como há várias opções musicais, não é musicais, mas de harmonia, conforme também o registro emocional do poema, aquilo que se quer transmitir, aquilo transforma as coisas. Incrível. E o próprio marceneiro, é uma metamorfose. O próprio marceneiro cantou, nesta fase cantou o fado balado, a mercê de bailam rosas nos vergéis, aquela história, mas passado muitos anos a seguir fez outro disco e cantou o fado bailado com outra letra que era que sorte que Deus me deu e que sempre hei de lembrar, embora não seja ateu, julguei encontrar o céu na expressão do teu olhar. Portanto, é lindo este poema do Silva Tavares, aqueles poetas fantásticos, porque há uma série de poetas que eram populares, considerados populares, e havia umas tertúlias com eles e que o marceneiro estava sempre presente. E eram poetas populares porque estavam ligados ao fado, mas eles são muito mais do que isso. E um dia as pessoas vão perceber, porque eles eram geniais, e vão perceber que eles eram muito mais do que... Especialmente este Linhares Barbosa, o Silva Tavares, uma série de poetas que... Acha que essas pessoas não foram o devidamente... Carlos Conde. Não foram devidamente não foram. acarinhadas? Não, porque havia... Porque como há uma ligação muito forte... Sim, e há uma ligação... E de repente eles são espetaculares. São incríveis. São incríveis a escrever. Depois há uma fase engraçada, porque há outro poeta acho que era agora não era o Silva Tavares, acho que era não era o Carlos Conde, era o Henrique Rego, incrível. Na altura não havia psicólogos, quer dizer, não havia, as pessoas, nem havia psiquiatras, quer dizer, as pessoas ouvia, mas não havia uma ligação. Claro. Ele faz um poema lindíssimo, que ele faz uma descrição de um ataque psicótico de um indivíduo qualquer. Ele faz a descrição, do princípio ao fim do poema.
inclusive, na altura, aquilo tinha um nome, que era o Natal do Assassino. No fundo era a culpa, tinha a ver com a culpa, com o medo, uma série de... Ele faz uma descrição do ataque psicótico desse tipo. Ele, inclusive, ele diz: batem à porta, quem é? Ninguém responde, que medo que eu tenho de abrir a porta. Portanto, isto começa assim, e depois ele faz a descrição toda daquele momento em que ele... E esse poema foi cantado? Foi cantado por um marceneiro. Ok. Chama-se... tinha 2 títulos. Tinha o Natal do Assassino e tinha outro título agora que eu não estou a recordar, mas eu gravei naquele disco que eu fiz de homenagem ao marceneiro. Essa é uma das músicas. Sim. Tem que ir ouvir. Agora, mas pronto, mas vale a pena perceber a dimensão que e a forma como eles escreviam. Ainda temos muita coisa para, Sim, para descobrir e para dar valor, não é? Mais, Estas é gerações. redescobrir, Sim, é olhar para aquilo e Sim, conhecer. sim. E validar e validar e reconhecer perceber o valor, não é? que há um determinado erro no meio disto tudo. Claro que eu, quando comecei, eu sofri algum bullying quando era criança, eu tinha que dizer que não cantava fado, não dizia a ninguém que cantava fados, e na escola eu ouvia fados baixinho às escondidas em casa, depois eu ia para Porto Salvo a ouvir heavy metal, e depois e em Oeiras ouvíamos pop e rock, os Doors e não sei o quê. Eu lembro perfeitamente que já bandas que já tinham a maior parte delas acabado, não é? Mas depois os Genesis, os Pink Floyd, havia muita coisa para ouvir, não é? Mas principalmente o que aconteceu nessa altura foi perceber que havia expressão nisto tudo, e depois os blues, Claro. a Billie Holiday, que há bocado não disse o nome, que Lady Sing the Blues, a primeira vez que eu ouvi cantar, comecei a chorar porque aquilo era tão emocionante, não é? Aquela maneira de cantar faz-me lembrar o Marceneiro, que é aquela musicalidade incrível numa voz pequena, porque cantar também não é lidar com os limites, não é? Porque quem canta bem são os passarinhos, não é? Eu sei que um ser humano, todos temos voz, mas nem todos temos que utilizar esses limites para poder cantar, e foi isso que me fez gostar de ser cantor, foi perceber que... E o que eu queria mesmo era ser cantor de fado, e perceber que há uma música cheia de expressão que podia... Porque eu depois comecei a entoar tudo o que cantava com aquela maneira, que é o fado. E pronto, como tinha aqueles professores todos na escola a dizer que o fado que não era bom, e outros não sei o quê. Não era válido. Não sei o quê, eu disse: eu vou-me vingar destas pessoas todas e vou-lhes dizer que estão enganadas. Inicialmente foi isso que eu achei. Mas eu acho que o Camané representou muito esta nova geração de fado, porque agora o fado é completamente consensual e... Sim, mas não vi, quando eu mas comecei... na sua altura não era nada havia assim, claro. eu, o Zé da Câmara, da minha não era idade, nada estávamos os dois assim. na tropa, Claro. até organizámos lá umas noites de fado da tropa. Pronto, e Mas havia... consigo... Havia a Mísia também, havia umas pessoas mais... mas não havia muita gente assim a cantar fado, Sim, não é? sim. Havia... Sim, nada como esta geração de agora. Mas ainda bem que o Camané veio, porque veio reinventar o fado, trazer esses fados que eram mais antigos para as pessoas, esses poemas lindos. Normalmente coloquei letras novas, não é? Exatamente. Por exemplo, diziam sempre que no fado não se podia cantar Fernando Pessoa. Comecei, tenho para aí 15 fados, ao longo da minha história, da minha discografia, tenho para aí 15 poemas do Fernando Pessoa que eu fui adaptando aos fados tradicionais. E não só aos fados tradicionais, também músicas novas. Fernando Pessoa, o O'Neill, por exemplo, só tinha feito um fado, porque ele dizia mal do fado, não gostava de fado. Mas um dia conheceu a Amália. E repensou. Pensou e fez a Gaivota, que é dos melhores fados que há, a Gaivota. Sim, é lindo. E houve um dia que encontrei um poema do O'Neill que é a meu favor, chama-se A Meu Favor, e o Zé Mário fez uma música para esse tema, mas ele não tinha uma estrutura a escrever que desse para cantar em fados tradicionais, mas o Pessoa tinha, a poesia ao gosto popular. Uma vez o Lajinha fez uma música que é o Ai Margarida. Sei. Foi a primeira vez que fiz uma coisa. Pronto, mas já tinha cantado muitos fados do Pessoa.
Esse é Álvaro de Campos, mas E já cantou Sofia de Melbrenner? Também tinha algum... não, Não. nunca cantei Sofia de Melbrenner. Já uma vez fui fazer umas leituras de poesia num programa de televisão, leitura, e escolhi por acaso 2 poemas da Sofia de Melbrenner, que eu não, pronto, e tive que trabalhar imenso, não era muito bom a ler poesia não sou. Mas deve ter com certeza. A cantar é mais fácil, mas pronto, mas por acaso escolhi 2 poemas da Sofia. Gosto imenso da Sofia Melbrenner. Coisas lindas. Muito bem. Acho que é muito interessante contextualizar, não é? O que foi o fado anteriormente, a projeção que o Camané deu a esta nova geração de fadistas absolutamente incríveis e consensuais, não é? Que temos hoje em dia, mas o seu papel foi determinante em fazer essa ponte entre o fado de antes e o fado de agora. E isso é um património que nós, portugueses, temos e o mundo inteiro também tem, não é? Sim, mas o fado para mim é o fado que foi sempre, não é? Claro que isso, o que for evolução, acontece, é uma coisa que é de dentro para fora, tem a ver com o fado. Há uma coisa que se dizia, não é fadista quem quer, mas sim quem nasceu fadista, e isso sim, é muito importante, ter essa característica no canto. E claro, mas eu lembro perfeitamente, eu quando gravei o primeiro disco, fiz 2 espetáculos em Portugal, no ano inteiro, não é? 2. Não havia mais sítio para ir. Um deles estava cheio, por acaso foi no Teatro da Trindade, nunca mais me esqueço. Mas depois fui fazer outros espetáculos de teatros no Porto, em todo lado, não tinha quase ninguém a assistir. E depois foi tudo lá fora, foi tudo. Eu lembro que depois passei para Vigo, já tinha imensa gente. Depois fiz uma turnê em 96 na Holanda, tinha imensa gente. Depois de nós, depois dos portugueses, onde é que acha que é mais? Aí ainda estava muito difícil. Depois as coisas começaram. Havia aquelas pessoas que, claro, estavam sempre muito. Eram discutíveis, não é? O Carlos do Carmo, mas pronto, mas o Carlos também andava por todo lado, não é? Portanto, claro. Nós encontrávamos em Paris, em Teatro La Ville, ou não sei o quê, pronto, coisas assim. E íamos jantar, íamos falar sobre fado, mas muitas vezes era... Em que país é que se sentia mais bem-vindo, para além de Portugal? Espanha, França, noutros países mais... Sim, eu acho que depois aí, isso foi um espaço curto de tempo, comecei a sentir-me bem-vindo em Portugal, muito bem-vindo, não é? Mas também, claro, que havia países que eu gostava imenso. Por exemplo, na Holanda havia um interesse enorme pelo fado, e ainda continua a haver, né? Em Paris, em Espanha. Lembro de fazer a Galiza, Vigo, aquelas cidades, Santiago, aquelas... fantástico. E depois começou a Alemanha, França, Inglaterra, depois os países por todo o mundo. sim, depois os Estados Unidos, tudo isso começou a funcionar. E hoje em dia o fado é muito reconhecido, reconhecido. Sim. E acarinhado, não é? Sim. Isso é muito bonito também para nós como portugueses, saber que também não somos só reconhecidos pelo futebol, não é? Sim. Também somos reconhecidos pelo fado e pela nossa gastronomia. Sim. Portugal também é um país incrível, não é? Não é por sermos portugueses, mas de facto é. Sim. Bem, então, e por falar ainda nestes belíssimos fadistas que já entretanto tínhamos, não é? Por aqui, Alfredo Marceneiro, 7ª escolha do Camané, aqui na Casa da Mariquinhas. Vamos ouvir. É numa rua bizarra, a Casa da Mariquinhas. Tem na sala uma guitarra, janelas com tabuinhas. Tem na sala uma guitarra, janelas com tabuinhas. Vivo com muitas amigas, aquela de quem vos falo, e não há maior recado de vida de rapariga. E não há maior recado de vida de rapariga. É doida pelas cantigas, como no campo a cigarra se canta ao fado.
a guitarra, de comovida até chora. A casa alegre onde mora é numa rua bizarra. A casa alegre onde mora é numa rua bizarra. Para se tornar notada usa coisas esquisitas. Mais tarde Que eu cantei. Sim, Eu eu cantei. vinha-lhe dizer, eu disse em jeito de provocação, vinha-lhe dizer, Não, não tem mal nenhum. Eu fiz isso de propósito. porque eu acho, é uma coisa que a mim me Sim, mas o faz meu não um venhas bocado- tarde. Por esse lado, mas tem um lado de É doce, mas ele diz depois podia também. ser ao contrário. Mas depois ele diz. Por ironia, eu confesso que tenho medo que tu me digas um dia. Sim, que um dia se vai embora ela, não é? Pronto, Pois, e pois. isso, e ele próprio está. Claro que tem a ver com o tempo, com uma contextualização. Sim, mas claro que ainda me lembro até de rir imenso com um escritor e jornalista que vive em Sintra, o Miguel Esteves Cardoso, que ia brincar comigo. Ai, com gosto aquilo. tanto dele, não me falo dele porque eu tenho uma paixão pelo Também Miguel eu. Esteves. Então, mas já- sou já- doida por ele, doida. E uma das coisas que eu mais sorri que nos encontramos no restaurante em Sintra foi Sou a doida forma pelo como ele Miguel também Esteves falou, Cardoso. como ele explica que aquilo é machista. Ele também não gosta, Pronto, e está nós- a ver? Não, mas, Eu dizia ao Ricardo. mas gostamos precisamente porque é importante perceber. Mas olha, Ali- que ali- eu adoro ouvir tudo, ali- eu adoro ouvir tudo, mas aquela provoca. Mas o machismo ali é para gozarmos. Ai, é mesmo? Pronto, ainda bem que me diz. Pronto, o machismo ali é para gozarmos. Porque eu vou-lhe dizer, do seu repertório todo, era ainda por cima disso. Ainda por cima, foi a versão com o Mário Lajinha. Duas pessoas que eu admiro tanto Nós fizemos e cantarem isso. isto desta Nós maneira. fizemos E isso. eu disse, em jeito de provocação, vou É- perguntar ao Camané Não, é. se não queria fazer uma inversão contrária. Não, eu faço. Aliás, da a mulher. maior parte das vezes eu faço. Mas é para perceber que aquilo Ainda faz bem que foi parte, aquilo é irónico. uma coisa datada. O tema é fantástico, a música é fantástica. Era cantado por um fantástico fadista que era o Carlos Ramos. Portanto, mas aquilo nós sabemos isso, temos a pronto, consciência. Claro que ele depois diz, com alegria, eu confesso que tenho medo que tu me digas um dia, meu amor, não venhas cedo. Mas depois também diz que, pronto, ali há uma aceitação, uma da aceitação situação. da situação e por outro lado há também O medo, o receio. o receio de que A insegurança de que a coisa se possa inverter. estamos aqui todos a fazer Claro. pronto, há ali mas lembro perfeitamente do que escreveu o Miguel e gostei imenso porque nós tínhamos essa consciência. Tanto eu e o Ainda Mário, bem, quando gravámos acho muito curioso dizer-me isso porque era uma Não, coisa que eu queria perguntar-lhe e até questionar. quando canto com o Mário canto sempre esse tema porque não canto. Daqui há dias tocámos no Ateneu de Vila Franca Pois, e abrimos com esse tema. a sério? E aquilo a maior parte são alunos de música que estavam a assistir e também o público, mas Era a minha questão de provocação Sim, nesta sim. entrevista. não faz mal nenhum isso. Já me respondeu. Não, Muito bem. e por exemplo aquilo que escreve o Miguel Esteves Cardoso é perfeito a descrição dele para este tema. Mas não quer dizer que não possa ser cantado. Há coisas que são cantadas que nós sabemos que têm esse. Mas também é bom as pessoas refletirem, não é? Não darem. A sonoridade é importante, a interpretação, mas ouvirmos o conteúdo, não é? Sim. E isso é sempre bom estarmos a questionar-nos sobre as Sim, coisas que fomos ouvimos. olhar para os filmes, uma série de filmes que nós vemos, antigos, musicais, Claro. canções antigas dos blues, do jazz, da música do tango, está lá isso tudo. Sim. De outra maneira, com outra. Está lá ainda e está pior. Pois O acredito. fado, aliás, o fado foi se nós olharmos para o fado, para o meio ambiente do fado, foi onde as mulheres, isto é incrível, as mulheres eram as Não reconhecidas. não é só reconhecidas, elas é que mandavam. Isso é fantástico. Nós, por exemplo, se olharmos para o Faia, era a Lucília, era a mãe do Carlos. Ele é que Era matriarca. completamente, são as rainhas. A Maria Teresa Noronha, a Amália, elas nas casas de fado é que eram as pessoas. Claro que também alguns fadistas, não é? Falando no cenário, uma série de
fadistas que cantavam nas casas de fado, mas as mulheres tinham uma importância ao mesmo nível. E isso não acontecia em mais parte nenhuma, só no fado. Isso é verdade, isso. E depois, Isso uma perspectiva muito interessante. não, era incrível muito nas coisas. rica. Foi muito incrível essa. Claro que depois Essa havia. constatação. Claro que havia. Claro que estamos a falar de épocas em que havia muito machismo, muito não sei o que, de repente havia uma. Quem é que tomava conta daquilo? Essa abertura. Naquele terreno as mulheres também podiam ter Sim. o seu papel. Sim. Fico feliz por isso. Muito bem. Obrigada por esta contextualização, foi muito interessante. Bem, oitava música que o Camané trouxe, aqui deste grande intérprete, poeta, enfim, seu amigo e mentor, José Mário Branco, neste tema absolutamente único, Inquietação. Vamos ouvir. A contas com o bem que tu me fazes, a contas com o mal porque passei, com tantas guerras que travei, já não sei fazer as pazes. São flores aos milhões entre ruínas, meu peito feito campo de batalha. Cada alvorada que me ensinas, oiro em pó que o vento espalha. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Ensinas-me a fazer tantas perguntas na volta das respostas que eu trazia. Quantas promessas eu faria se as cumprisse todas juntas. Não largues esta mão no turbelinho, pois falta sempre pouco para chegar. Eu não meti o barco ao mar para ficar pelo caminho cá dentro. Inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Camané é uma pessoa inquieta, vive nessa inquietude. Sim, às vezes sim. Em relação ao meu trabalho, em relação a muitas coisas na minha vida que eu às vezes é exagerado, tem a ver com perfeccionismo, com dificuldade em. É muito perfeccionista. Mas é importante nós aprendermos a sairmos de nós próprios e de vez em quando olharmos para os outros e esquecermos um pouco de nós, que é para. E realmente. Mas há vários aspectos de inquietação, não é? Claro, vários graus, não é? Sim. E o José Mário Branco dava-lhe essa inquietação salutar, saudável e muito profícua, porque produziu durante 20 anos uma série de álbuns do Camané e fizeram uma parceria de várias décadas e de amizade incluída, obviamente, e de inspiração mútua, com certeza. Sim, eu acho que ele foi uma das pessoas que se rendeu ao fado, não é? E começou a perceber, e queria que o fado fosse. E tinha uma visão do fado muito parecida com a minha, que era manter aquela estética musical e o que for para evoluir é de dentro para fora e acontece, não é? Claro que a nível mesmo da poesia, da escolha dos fados tradicionais ajudou-me imenso, porque eu conhecia os fados tradicionais todos, mas às vezes havia cada poema tinha um registro emocional que era preciso transmitir através da música, não é? E ele ajudou-me nessa escolha também, depois da sonoridade, os arranjos, tudo que ele criou para mim, não é? No fundo. Foram muitos anos. Foi um professor, foi uma pessoa. A Manuela de Freitas também, que era casada com ele e é uma das melhores atrizes de sempre da história do teatro português e que também escreveu muitas letras. Portanto, tudo isso ajudou a que eu já tinha tido a escola do fado e das casas de fado e que, pronto, naquela altura eu cantei nas casas de fado até aos 27 anos, acho que mas depois passei
transportei aquilo que tinha aprendido para os Para outro palcos. registro, não é? Não, para outro registro não, para os palcos. O registro era o mesmo, mas para um sítio que sim, claro. E pronto, e o Zé Mário Acompanhou, não é? ajudou-me a Nesse criar aquela progresso. sonoridade nos discos, em tudo. Mas também foi mais eu tinha tido aquela escola e tive outra escola com o Zé Mário. Foram duas escolas. E acho que foi fantástico. O que é que acha que foi diferente da escola do fado? O que é que o Zé Mário Branco lhe trouxe de diferente? Bem, é essa tal sonoridade musical que nos arranjos dos discos e essa procura até dos poetas, a ajuda Nessas nas escolhas. escolhas. Eu lembro-me de chegar com um livro do Fernando Pessoa, ao gosto popular, Zé Mário, o que é que acha aqui e tal. Uma data de coisas, e o Zé Mário, por exemplo, havia uma ideia errada, um conceito em que o Pessoa não podia ser cantado. A maior parte dos poetas não são para ser cantados, são para ser lidos, quanto muito, e às vezes nem sequer para ser ditos, é só para ser, não são para cantar. Mas há muita poesia que tem uma estrutura musical, uma estrutura poética que funciona bem. Isto aconteceu com poetas como o David Brão Ferreira, por exemplo, que ele musicou poemas do David Brão Ferreira. A Escada Sem Corrimão é um tradicional. É linda essa música. Mas sei lá, a Escada Sem Corrimão, mas depois o Chega-se a Este Ponto, o Infinito Presente, são músicas que ele fez novas para mim. Depois, como Pessoa, por exemplo, os fados tradicionais que eu cantei do Pessoa, o Pedro Almeida de Melo também cantei alguns tradicionais, e depois cantei o Cedo de um Rio. Mas tudo isso foi acontecendo porque havia uma ligação nesse aspecto de concordância entre mim e o Zé Mário em cantar, e havia muita poesia É uma do parceria. Pessoa, que funcionava muito bem nos fados tradicionais, mas que também podia acontecer fazer-se uma música nova. Mas é engraçado que com o Zé Mário praticamente tudo que eu cantei do Pessoa, a não ser depois, posteriormente, o Ai Margarida, foi sempre fados tradicionais. Acho muito interessante mesmo este percurso musical do José Mário Branco, muito ligado à música de intervenção, muito ligado aos acontecimentos políticos que foram acontecendo, não é, no nosso país, e ele ter essas paixões, não é, e ter esse interesse também pela parte tradicional e agarrar as coisas boas que também vieram do passado, não é? Sim, as coisas boas do fado. Exatamente, e transformarem os dois. Mas ele próprio, o Zé Mário próprio, ele, assim, aquela coisa, ele é muito mais do que um músico de intervenção. Claro, é Claro. muito mais do que isso. Há Claro, muitos músicos claro. de intervenção mas o Zé Mário está para além disso, é um músico extraordinário, quer dizer, ultrapassa esses limites todos. Ele, por acaso, naquela altura, o contexto político tinha a ver, fez aquilo, mas ele está para além disso. Claro, quer dizer, nós ouvimos a música dele e percebemos que a música dele é extraordinária, tem coisas geniais. E aliás, ele logo no Sem início dúvida. fez logo um fado para mim, que é o Fado da Tristeza, que são umas cestilhas, e que depois passou a ser um fado tradicional. Portanto, o fado, as primeiras coisas que ele faz para mim é uma coisa que depois ficou registado na Sociedade Portuguesa de Autores e também no Museu do Fado como um fado tradicional, o Fado da Tristeza. E, portanto, depois fez uma data deles, musicou coisas do David Brão Ferreira, tudo para mim, da Manuela de Freitas, da Aldina Duarte, sei lá, uma data de gente com quem nós trabalhávamos na altura. Incrível. Incrível. Ainda bem que nós fomos brindados por ter estas pessoas que realmente são reconhecidas e com todo o mérito, são pessoas superlativas, não é? Sim. Que vieram dar um cunho único e original e que é difícil encontrar. Rareiam. E depois mesmo quando são músicos que acontece que não tiveram uma abordagem do fado e que não viram, o Zé Mário foi se tornando muito ligado ao fado, não é? Foi o que aconteceu, porque foram 20 e tal anos que trabalhámos juntos, claro. Não é? São muitos anos. Antes disso ele já tinha trabalhado com o Carlos do Carmo, portanto havia uma ligação muito forte. Mas eu lembro de alguns músicos que não eram do fado e que faziam uma música
a pensar em mim, eu lembro do Sérgio Godinho ou o Jorge Palma, que fizeram músicas para mim, mas depois eu transportava aquelas músicas para a minha estética musical. Claro. O Sérgio fez o Sonhar Durante o Fado, os primeiros fados fez para mim, depois fez outro no último disco, ou no último, e depois Essas parcerias são. o Palma são também incríveis. fez uma música que foi A Noite Transfigurada no último disco. Claro que eu transporto para o meu estilo musical, que é o fado. E muito bem. Até o Pedro Abrunhosa fez uma, até fez para o Carlos do Carmo. O Carlos do Carmo faleceu antes, não teve tempo de a gravar, e depois ligou-me a perguntar: não queres cantar isto, Camané? Cantei, foi sobre o Jardim do Campo Grande, que é que flor se abre no peito. Mas pronto, as coisas foram acontecendo também. E é muito interessante. Ter chegado a mesmo estas pessoas, O naturalmente. Camané, exatamente, tem esta vertente muito, muito cimentada no fado, mas as parcerias que faz com intérpretes e com compositores dessa geração, mas também das gerações mais novas, o projeto que fez com o David Fonseca e com a Manuela Azevedo, os Humanos, quer Foram dizer, 3 dias isso. a sério, Três discos não, foram 3 espetáculos e um foram disco. Fizemos mais nada. incríveis, Porque são nós todos- músicas que ainda hoje, isto já foi há algum tempo, que as pessoas ainda ouvem. Foi há mais de 20 anos. As pessoas ainda Mas, ouvem, mas, é mas incrível. é assim, nós fomos para o estúdio, gravámos aquilo, só fizemos 3 espetáculos. Só fizemos 3 espetáculos. Nunca mais tocámos ao vivo. Fizemos 3 espetáculos, dos quais um desses espetáculos foi um disco ao vivo. Fizemos esse, e qualquer um de nós, ninguém estava interessado isso foi importante. A minha música era o fado. Claro. Não havia nada que pudesse me afastar daquilo, portanto, ninguém estava interessado no sucesso. A Manuela tinha o Esclã e tinha a música dela. Claro. E o David também, portanto, ninguém quis ficar agarrado. Podíamos ter feito Claro. 600 concertos durante a vida toda, ficávamos os Humanos. Mas a ideia foi precisamente, e a magia dos Humanos nunca se perdeu, porque nós fizemos 3 espetáculos só fizemos aquele lá aquele festival e 2 coliseus, um Coliseu de Lisboa, mais nada, e fizemos o disco. Mas, E olha, o disco deve-se ficou- muito também aos arranjos do Hélder Gonçalves e de toda a gente, os músicos que lá estavam, e a Manuela também, e pronto, aquilo Incrível, incrível. É que essas parcerias, e a parceria com o Mário Lajinha, que aí também já foi mais, já foi porque mais, o Mário mais posterior. o Mário foi de encontro também ao fado. Muito, Mário muito, foi- muito interessante. E- a mistura do jazz Fizemos e um do disco há uma data fado. de anos, em 2017, já tínhamos feito participações juntos, mas sei lá, é raro o ano que não fazemos uns 10 concertos, para além dos concertos que Sim. o Mário tem com as pessoas com que ele trabalha, e do jazz e não sei o quê, e também dos espetáculos que eu tenho com os meus guitarristas e com toda a gente. Há sempre uns 6, 7, 8 concertos durante o ano que é com o Lajinha. Que maravilha. E mesmo naquele concerto do tributo a José Mário Branco também Sim. o Mário Sim. Lajinha também foi tocar. Incrível. Bem, então aqui o 9º tema deste intérprete também português, incrível, Sérgio Godinho, dispensa apresentações, é terça-feira. Vamos ouvir. É terça-feira, feira da ladra, abre hoje às 5 da madrugada e a rapariga desta escada 4 a 4 vai vender mágoas ao desbarato. Vai vender juras falsas, amarguras, ilusões, trapos e cacos e contradições. É terça-feira e das cinzas, talvez amanhã que é quarta-feira haja fogo outra vez. O coração é incapaz de dizer tanto faz, parte para a guerra com os olhos na paz. É terça-feira e a feira da ladra quase transborda de abarrotada. E a rapariga vende tudo o que trazia, troca a tristeza pela alegria. E todos querem, regateiam amarguras, ilusões, trapos e cacos e contradições.
É terça-feira e das cinzas, talvez. Amanhã que é quarta-feira, haja fogo outra vez. O coração é incapaz de dizer, tanto faz, parte para a guerra com os olhos na paz. É terça-feira, feira da ladra, fica enfim quieta e abandonada. E a rapariga deixou no chão um lamento que se ergue e gira e roda com o vento. O Sérgio Godinho vem aqui na linha do José Mário Branco, da música, do autor que vem trazer aqui nesta 10ª música. Deve ter imensas histórias com o Sérgio Godinho, mas de facto é um tesouro nacional. Sim, ainda. sim. Eu lembro na minha adolescência de assistir a concertos do Sérgio, imensos, e depois já na fase de juventude, pronto, eram fantásticos. E depois naquela transição ele começa a trabalhar com os músicos mais novos, fantásticos, e pronto, é fantástico o Sérgio. E depois, claro, que quando eu comecei a gravar, bem, no terceiro ou quarto disco, pedi-lhe uma música e ele fez uma música, A Sonhar Durante o Fado, foi essa música. Foi fantástico porque ele fez a música, eu gostei imenso da música. Antes disso eu tinha participado num disco dele, um disco em que cantei com o Carlos do Carmo, fizemos um dueto, um disco dele que é As Fotos de Fogo. Que é lindíssimo, é um poema lindíssimo, que ele faz uma descrição sobre a guerra, supostamente a guerra, nem sei qual é a guerra que ele se inspirou, mas é uma guerra que não tem a ver com a guerra do ultramar, mas tem a ver com uma guerra mais recente, em que ele faz a descrição das fotos de fogo, não é? Chega-te a mim, mais perto da lareira, vou-te contar a história verdadeira. Depois há uma parte que ele diz: a guerra deu na TV, foi na retrospectiva, corpo dormente em carne viva. Uma coisa incrível como ele faz a descrição de uma guerra. Eu cantei com o Carlos do Carmo, com ele. É um disco que até entra o Caetano Veloso, entra uma data de gente na música do Sérgio. E essas fotos de fogo foi fantástico. E foi com um guitarrista. Poema tão bonito. Um guitarrista fantástico, porque ainda há bocado, como falei na Amália, por exemplo, a Amália fez um disco que tem uma sonoridade completamente diferente do fado, que ganhou uma dimensão incrível, que é, por exemplo, com que voz. Que era o Fontes Rocha, e quem está a tocar guitarra neste estúdio comigo, com o Carlos e com o Sérgio Godinho, é o neto do Fontes Rocha, que é o Ricardo Rocha, que é o outro gênio da guitarra portuguesa. Sim, porque aqui o papel da guitarra portuguesa e dos instrumentos é uma coisa, é completamente complementar à vossa interpretação dos poemas, não é? Sim. Mas ele são coisas tão bonitas, mas é que tão sentidas. Isto é assim, é só, neste tema está só a guitarra portuguesa, que é e estão três cantores, eu, o Sérgio e o Carlos do Carmo, que chama-se Fotos de Fogo, vale a pena ouvir. Lindo. Tem que ir ouvir, que lindo que deve ser. O poema foi há muitos anos, foi para aí há 20 anos que gravamos isso, 18 já. E aos poucos fui chateando o Sérgio, e no último disco também fez outra música para mim. Foi fantástico. E pronto, o Sérgio é uma referência, não é? É uma referência. A música popular portuguesa. É uma referência humana e musical e tudo. Bem, e para fecharmos aqui estas 10 músicas, temos aqui uma outra referência, não é? Que infelizmente partiu este ano, aqui o Fausto, neste tema lindíssimo, Foi Por Ela. Vamos ouvir. Foi por ela que amanhã me vou embora, ontem mesmo, hoje e sempre, ainda agora. Sempre o mesmo em frente ao mar, também me cansa. Diz Paris, Berlim, Bruxelas, quem me alcança? Em Lisboa fica o Tejo a ver navios, dos rocios de guitarras à janela. Foi por ela que eu já danço a valsa em pontas, que eu passei das minhas contas. Foi por ela.
por ela que me enfeito de agasalhos, em vez daquela manga curta, colorida. Se vais sair, minha nação, nos cabeçalhos, ainda a tiritar de frio acometida, mas o calor que era de antes também farta. E esvai-se o tropical sentido na lapela. Ah, foi por ela que eu vesti fato e gravata. Mas o Fausto foi uma descoberta também. Uma descoberta aí nessa fase. Lembro-me sei lá, depois eu, quando começava a gostar de um artista, era uma coisa tipo. Ouvia tudo. Não, é de manhã à noite, só ouvia Fausto. Eu, quando comecei a ouvir Fausto, só ouvia Fausto. Era uma coisa. Acredito. Acho que é fácil. Então, por este rio acima, aquela coisa toda, mas aqueles discos anteriores, depois comecei a ouvir, mas eu ouvia esse disco, sei lá, não tem explicação. Esse disco eu sabia o disco todo de cor, quer dizer, sabia porque aquilo tem uma musicalidade completamente diferente, completamente, todos eles tinham, tanto o Zé Mário, como o Fausto, como o Sérgio Coutinho, tinham uma característica de música, de sonoridade completamente diferente. Completamente diferente, eram geniais. Isso era fantástico também. E de vez em quando retomo e vou lá. E adorava a maneira de cantar do Fausto também. E depois também descobrir os outros discos dele, porque ele tem discos fantásticos. E pronto, houve uma vez que eu cantei um tema do Fausto num espetáculo do CCB, e que incluí, foi uma sugestão do Zé Mário, porque me olhas assim. Tão linda essa e o que é que eu faço? Pronto, eu tive a sorte que o Fausto fez ir ao concerto no CCB, foi com a mulher, e foi fantástico. E estivemos um bocadinho juntos, ele gostou imenso, e fui ver o espetáculo por causa disso. Ele não era uma pessoa de sair muito, mas foi assistir. O Palma, a mesma coisa. O Palma, a última música. São desordens Ligou-me às 3 da manhã. Amanhã tinha aqui uma. Pronto. E claro que eu só atendi no dia a seguir, portanto, mas de qualquer das maneiras era incrível a forma como ele fez a música foi inspirada também num escritor de teatro e num compositor clássico. Foi uma coisa fantástica e ele mandou uma música, gostei imenso e fiz, que chama-se A Noite Transfigurada. Mas isto para dizer que inclusive eu fiz um espetáculo com o Palma uma vez aqui em Lisboa, ali na Praça na Praça do Comércio? Na Praça do Comércio. Do Comércio, quer dizer, se formos aqui, vamos aos restauradores, depois é o Recio, ao lado esquerdo outra praça. Sim. A praça fica paralela à Praça do Recio, do outro lado. Entre o Recio e a sim, a Praça da Figueira. É isso. Praça da Figueira. Na Praça da Figueira ou no Jardim da Estrela, num fogareiro aceso, aquela arte. Estou a falar das castanhas. Sim. Mas pronto, agora de repente, às vezes esqueço-me do nome. Mas pronto, isto aconteceu. Por exemplo, com os chutes e pontapés também, um dia estava a brincar com o Tim e com o Zé Manuel Neto na guitarra e estávamos num espetáculo no CCB e estava nos bastidores e comecei a cantar a entrada no Fado Menor, a cantar o Circo de Feras. Oh meu Deus! E o Zé Pedro e o Tim, passado que um mês, estava a gravar com eles o Circo de Feras no espetáculo ao vivo aqui, incrível aqui no Tivoli. Aqui no Tivoli. Pronto, e mais tarde fiz aquele espetáculo no Restelo, de homenagem aos espetáculos não sei quantos anos dos chutes, não é? Mas pronto, as coisas aconteceram sempre de uma forma pontual e sempre não foi uma coisa tipo, eu vou fazer esta música, não, vou participar nesta música. Eu cantei o Circo de Feras como canto os meus fados, ou mesmo outro tema que eu cantei com os chutes no espetáculo do Restelo também foi
Sozinho na Noite. Sim. O Homem do Leme. O Homem do Leme. O Homem do Leme. Pronto, ainda bem que se lembra. Mas pronto, mas isto é para dizer que o Homem do Leme, por exemplo, foi muito giro Que letra cantar. incrível. E aquilo é Que fado. letra incrível. Aquilo também pode ser um fado. Sim. E é muito interessante ouvir essas vossas misturas, não é? E esses encontros. Aquela esses maneira de tocar a encontros. guitarra do guitarrista dos Chutes. Do Zé Pedro. Não, do guitarrista. Do Cabeleira. Do Cabeleira, uma coisa sim. do outro mundo. Zé Aquilo Cabeleira. tem uma expressão incrível. Aliás, aquilo também define um bocadinho a sonoridade dos Chutes. Sim, claro. Aquela, E na bateria, pronto, o Calu. e o Zé Pedro, a composição, aquela coisa toda. Eu fui vizinho do Zé Pedro, então encontrava-me num café lá em Telheiras e estava sempre. E ele era super querido comigo Ele e era uma simpático. pessoa muito generosa. E sempre foi um amigo, pronto, e fiquei muito contente quando eles me convidaram para participar. Claro que sim. Bem, Camané, eu acho que estas 10 escolhas foram incríveis. Foi muito bom e muito generoso da sua parte partilhar estas histórias misturadas, da sua vida, com as suas escolhas musicais e com todos estes personagens tão bonitos e tão importantes para a vida de todos os portugueses, não é? Porque no fundo vocês fazem parte do nosso rosto, não é? E das nossas vidas e das coisas mais pequeninas que acontecem nas vidas de todos nós e que nós associamos à parte da música, que é muito bonito. Queria-lhe só fazer uma última pergunta. Imagino que nós agora estávamos aqui e que o mundo, de uma forma geral, estava com disponibilidade para nos ouvir e ouvir uma dica sua prática de como é que nós poderíamos a todos viver no nosso dia-a-dia de uma forma simples, um bocadinho melhor. Uma coisa que o Camané acha que falta e que sinta que falta na maneira como nós vivemos e se calhar não aproveitamos tão bem esta questão de estarmos aqui todos hoje a viver. O que é que acha? Bem, se calhar ainda há bocado acho que falei um bocado nisso, é não estarmos tão centrados em nós próprios e tentarmos olhar para os outros e ajudarmos e realmente o mundo nesta altura está muito esquisito, está muito... as pessoas vivem muito centradas nelas próprias e depois isto provoca aquilo que tem provocado no mundo inteiro, às vezes um bocadinho cria uma perspectiva muito negativa, deturpada, não, e negativa do que é que poderá vir a acontecer, não é? Não é muito positivo aquilo que está a acontecer. Sim, é um tempo conturbado, não é? E é isso que se calhar temos que aceitar, temos que olhar para o lado, temos que aceitar os outros, pronto, e é isso, é tolerância. Reconhecermos o outro, não é? Pôr-nos um bocadinho no lugar do outro, compreendermos que todos temos perspectivas diferentes. Sim, e se calhar igualmente válidas. E depois não é? o resultado disso tudo poderá ser muito melhor. Uma união muito mais engraçada, muito melhor. Muito melhor, até para as gerações, para os nossos filhos e para tudo, não é? Acho que sim, acho que faz muito sentido. Olha, Camané, muito obrigada por esta hora maravilhosa que passámos aqui. Foi um prazer, foi um gosto enorme e espero, eu e toda a gente, continuar a ouvi-lo por muitos e bons anos, cada vez com parcerias mais interessantes e nos caminhos que resolver percorrer, porque com certeza que terão a sua validade e cá estaremos para... É sempre fado. E cá estaremos de vez para... em quando há uma aproximação com pessoas que eu me identifico, mas a minha música é o fado. E ainda bem, e faz isso tão bem. Obrigado. E pronto, muito obrigada por tudo, por este bocadinho e pela minha vida toda, porque eu sou uma groupie, sou mesmo uma groupie do Camané. Muito obrigada por terem estado aí e até um dia destes. Obrigada.